E eu conto muito com a sua ajuda a fazer esse programa, mandando a sua pergunta para todos os que estão aqui, o Davidson, o Will. Pode mandar para mim também pelo nosso WhatsApp, 319-8402-9756, 319-8402-9756. Mande a sua pergunta para me ajudar a fazer este programa sobre o grafite como instrumento de evangelização. Estou aqui com o Davidson, com o Will, ambos usando um lindo... Como é que chama esse negócio? Rastafari? Não, como é que chama? Dread. Cara, você já viu o dread branco da cor do meu cabelo? Fica legal, não ia, cara? Pô, fica maneiro, né? É isso aí. Ô, Davidson, me explica o negócio. Vamos lá. Ô, cara, você não tinha uma calça sem pintura para vir para o programa, não, rapaz? Na verdade é que eu já tô vindo já de uma pegada, tem tinta para tudo quanto é lado aqui. Eu tô vendo, cara, você tá com tinta azul no braço. Então a gente tá meio já vindo Mas no o ritmo, tênis né? é customizado, que chama esse negócio, né? Ou Não, até que não. Quando ele é customizado, ele é mais bonitinho, viu? Esse aqui... Ô, Jéssica, dá um close no tênis do Davis aqui, olha lá. Ô, Davis, mostra o tênis. Esse aqui já cai um rolo nele, já... Isso aí é natural, cara? Aí as coisas vão... já tá todo descolado, cara, olha isso. Para de mexer com o tênis, fica quieto na câmera, não te pega, rapaz. Todo... Aí, fica quieto, isso. Tá todo... Quer dizer que isso é natural? Vai acontecer naturalmente, né? Querendo ou não, você pode também... Tem gente que testa umas latas, gosta de dar uma customizada, dá uma desenhada nos tênis, né? Isso aqui hoje é objeto até de... As pessoas vendem, né? Customizam para vender também, mas nesse caso aqui não. Mas é engraçado, porque a gente está tendo discussão sobre arte nos últimos dias, né? Por exemplo, eu pensei que era customizado. Quer dizer, depende do seu tênis num museu, né? Podia falar assim, olha, isso aqui foi uma arte intencional, quer dizer, você está falando que foi um acaso, né? Sim. Na verdade, assim, porque hoje se encomenda a feita de alguns objetos, né? Camisetas, né? Bonés, tênis, esse tipo de coisa. Mas isso aqui, na verdade, é um instrumento de trabalho mesmo. Isso aqui não tem o tênis, as roupas, assim, você tem que ter uma, senão todo dia vai uma roupa diferente, aí chega em casa... A esposa não vai gostar muito dessa coisa, né? O que você faz para tirar? Isso é tinta base d'água ou é... Então, essa aqui é a base d'água. Eu gosto de trabalhar muito com tinta para piso. Então, assim, na pele eu tiro ela com um banho normal, água quente. Sai naturalmente. Não gosto de ficar esfregando nem passando outros produtos, não, para não... Que é direto, então imagina todo dia você... Né? Agora, o W esteve com a gente aqui, esteve dando uma aula pra gente sobre cultura hip hop, porque aprendi pra caramba. Bom, isso é bom. O grafite faz parte da cultura? Como é que é? Ele faz parte ele é um dos 4 elementos da cultura hip hop, né? Hoje a gente tem uma discussão de mais elementos da cultura hip hop que vieram agregando no decorrer do tempo. Mas os pilares dessa cultura hip hop são esses 4 elementos: grafite, break, o MC e o DJ. E o grafite, ele tem uma responsabilidade muito grande aí nesses 4 elementos. Qual seria? É uma responsabilidade de transmitir a mensagem por meio da arte urbana ali, visual, né? É isso, assim. Você gostou que hoje... Pessoal, eu tô de camiseta hoje, tô bonito, tô bonito. Na outra entrevista tava tudo... Mó beca. Não, mas a pauta hoje eu falei, grafite, não vou de blazer, cara, nada a ver, né? Porque hoje eu tenho que ficar um pouco mais à vontade, não é verdade? Estou aqui com 2 representantes dessa cultura hip hop que são cristãos e estão usando esse trabalho muito legal para divulgar, né, a sua mensagem. Vamos ouvir a primeira pergunta que veio direto da redação com ela, Risa Castro. Olá, boa tarde. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre pichação e grafite? Eita, já começou, né? Porque o pessoal confunde. Sim. Vamos lá, Davidson. Então, primeiro a gente tem que entender, na verdade, os 2 lados, né? A pichação e o grafite. O que é, na verdade, né? A pichação, ela vem de uma evolução da escrita, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí a comunicação dos povos bárbaros, pegar desde as runas anglo-saxônicas lá, a gente vai pegar e remeter isso hoje, nos dias de hoje, a gente pegar aí os pichos retos de São Paulo, por exemplo, a gente vai ter um grau de parentesco muito grande. Picho reto? Picho reto é aquelas pichações que a gente vê mais
pichadas, né? Aquelas que tiver longas né? e tal. Que você vê de longe. Geralmente ocupa o muro inteiro. Geralmente são feitas de rolo e tal. Então elas se remetem muito a essas runas anglo-saxônicas. Rapaz, você puxou lá da Idade Média, então, isso aí. Exatamente. Então a gente tem que pegar, porque é um processo de evolução da escrita. E com o processo de evolução da escrita, a pichação ela passa por vários períodos também e classificações. Você tem a pichação política, você tem a pichação de protesto, você tem a pichação de ibope, mídia. Então você vai... O que é de ibope mídia? Porque tem o pichador que ele vai simplesmente fazer a pichação dele para ele poder ter nome no meio daquele grupo, para poder o nome dele ser reconhecido. Quanto mais nome e mais alto e o pico ser mais ousado, vamos dizer assim, ele vai ganhando mais status e hierarquia. Entendi. Entendeu? O grafite ele vem de um processo de evolução também, né? O grafite, se a gente pegar desde os primórdios, o grafite ele é originário também dessa evolução de escrita, do mesmo parentesco da pichação. Só que chega um determinado momento, o grafite ele começa a tomar algumas opções, né? Algumas variações, na verdade, né? No campo das artes. Então, por exemplo, o grafite ele começa a colocar mais cor, colocar perspectiva, ter um estudo mais aprofundado para que isso aconteça. Mas o contexto histórico e original, o grafite ele vem da mesma imersão, da mesma profundidade que a pichação vem. Então, eles ganham um campo diferenciado a partir da evolução. Deixa eu dar uma puxada, então, Davi, ver se eu estou viajando muito na maionese aqui. Eu sou historiador, minha formação é história. E minha família, minha mãe é do Piauí. E lá pertinho da terra da minha mãe, que é Canto do Buriti, tem São Raimundo Nonato, tem um sítio arqueológico, talvez o mais antigo do Brasil, que é da Serra da Capivara. E lá você encontra pinturas rupestres, são pinturas na parede. Eu acho que até antes dos normandos, dos bárbaros da Idade Média. Eu acho que isso aí é do homem pré-histórico, esse negócio de pintar na parede, não é não, cara? Sim, claro. A gente vê... esses registros, né, de décadas, séculos, né? E ela, como o David falou, foi um processo de evolução, né? E é uma forma também, um processo de visão também, né? Naquela época se via de uma forma, hoje se vê de outra forma, né? Inclusive naquela época se via de uma forma como se vê hoje a pichação, né? Que não vê, inclusive, enquanto arte. Isso. Né? Então, naquela época... Só que hoje a gente vê aquilo enquanto arte, né? Essas escritas enquanto artes. Sim, olhando para o passado... Exatamente. Né? Mas você acha que a pichação... Que bom que você chamou de David, cara. Eu falo David é tão comprido. David é mais curto. Minha avó me chamava assim também. Eu percebi que eu falei David. Não, tranquilo. Eu só chamo Seres de Seres. Porque todo mundo chama só de Seres. Melhorou. Seres é mais faceres. Então vamos lá. Porque eu não entendo... Eu sou um admirador do grafite, mas não entendo especificamente a arte em si. Confesso que eu vejo que são verdadeiros artistas. Tem certos grafites, cara, que eu falo que qualidade, tinha que estar no museu. Né? Mas da própria arte estar a céu aberto. Né? Mas, por outro lado, quando eu vejo a pichação, me dá uma sensação seguinte, não que em algumas pichações eu não veja também qualidade artística, eu vejo em algumas pichações um traço legal, eu vejo talento, outras eu vejo puramente depredação. A diferença está na qualidade da obra, ou do que é pintado lá, ou está na motivação da pessoa, está na autorização para fazer a obra? Onde que está a diferença? Entre a pichação e o grafite, na autorização. Porque aí o que acontece? E essa autorização, ela é muito clara, porque aí como cristão a gente tem que ter um cuidado pra gente poder não fazer um pré-julgamento das coisas, porque igual, por exemplo, eu já participei de outros debates, e às vezes a sociedade como um todo, às vezes ela vive um contexto meio de hipocrisia, sabe? De falar que isso é arte, isso não é, né? Então, ou seja... Por exemplo, em São Paulo aconteceu isso. Por exemplo, as pessoas elas tinham autorização para poder se fazer, e aí vem o prefeito e faz toda aquela... Pinta aquele cinza e tal por cima e tal. Ou seja, o grafite ele tem uma característica de humanizar os espaços. E esse humanizar os espaços é muito interessante, porque a gente vai ver o grafite ele ocupando alguns espaços da sociedade onde o poder público às vezes ele não chega. Está ausente. Ele é ausente. E na maioria das vezes...
o grafite ele sempre ocupa esses espaços onde o poder público é ausente, seja periferia, seja embaixo de um viaduto onde você tem ali pessoas que moram ali, né? Então, ou seja, espaços que são deteriorados mesmo. Então, eu vejo muito essa hipocrisia da sociedade de caracterizar, por exemplo, a pichação, ela não tem autorização, ela é ilegal, mas o grafite também, sem autorização, ele é ilegal. Ah, legal. Isso, então, aí, vamos lá. Se os dois são ilegais, então o que vai diferenciar um do outro? É justamente a preocupação aí do artista e do artista também, porque dos dois lados aí, não prejulgando, eu não sou curador de arte para poder falar que a pichação não é arte e que o grafite é, assim como eu não gosto de outras artes também. Sim. Né? Então, ou seja, essa hipocrisia de falar que isso é, isso não é, eu acho que vem devido ao fato das pessoas acharem algumas coisas legais, outras não. Gosto, entendeu? Entendi. É gosto. Então, aí, eu acho que cabe à sociedade começar a enxergar. Tem autorização? Bacana. Não tem? É tudo igual. Perfeito. Então, no caso, o W, por exemplo, um cara que faz um grafite num muro sem autorização, acaba se tornando uma pichação. Porque ele tá indo contra a lei, né? Uhum. Então, se você faz ali... Tudo que você faz contra a lei, você vai ser punido por aquilo, né? Uhum. Então, em virtude disso, o grafite, ele acaba... se ele não tem uma autorização, ele acaba pareando mesmo. Uhum. E, no caso, quais os conteúdos que vocês utilizam? Qual que é o tema? Então, assim, eu acho que é interessante porque quando a gente fala de tema, a gente tem a Bíblia falou que é tema, irmão, aquele livro ali, não eu vou falta, te falar, né, cara, nossa, é um livro que de capa a capa ele é tema. Você tem tema para suas obras a vida inteira ali. Uhum. E eu vou te falar que tem coisa que não está escrita ali, que o Espírito Santo ele também pode te trazer em algum momento, que você vai desenvolver no decorrer da obra. Às vezes você está com algo pronto, que é para um determinado espaço, mas aí Deus fala assim, não é isso, querido, vamos trabalhar nesse sentido aqui, nesse trabalho. Seu projeto está pronto, mas o meu é outro. E aí? Uhum. Então, ou seja, eu acho que aí é uma questão mesmo de sensibilidade, né? A arte é uma sensibilidade, assim, você tem que ter sensibilidade. Agora, por exemplo, questão de sensibilidade. Tem um grafite, eu gosto muito de grafite, a estética me agrada. Não é porque você está aqui, não é porque vocês estão aqui. De fato, se eu não gostasse, eu falaria também. Já a maioria absoluta das pichações, a maioria me incomoda pela agressividade e tudo mais. Alguns eu acho até bonitas, alguns traços eu acho bonitos. Agora, o grafite via de regra. Mas alguns conteúdos, alguns temas, eu vou citar um que me incomoda. Sim. Tomara que não tenha sido você que fez. Sim. Se foi, me desculpa, mas não, é de um cara se enforcando ali na Pedro I. É de um amigo meu. Pois é, cara. Você não acha problemático um negócio desse? Então, o grafite, ele... Pois é problemático, mas assim, o grafite, a tendência do grafite é justamente problematizar. Uhum. O grafite, ele vem contrapor alguns pontos de vista da sociedade. E aí, por exemplo, se você tem um cristão que faz um trabalho de um processo de evangelização, por exemplo, né, usa o grafite como o ID dele, sim, que é, né, eu entendo que não é para todos, mas é para quem foi discipulado, para quem passou todo aquele processo de Mateus ali. Então, ou seja, quem vivenciou esse processo de discipulado, passou por isso tudo, ele vai fazer o ID, cumprir o ID dele naquele sentido. Mas quem não passou também vai cumprir o ID dele sem o discipulado. E aí, esse sem o discipulado, o cara vai passar uma mensagem que vem na mente dele, que ele vai problematizar o que a mídia tá transpassando também, o cotidiano dele, né? Assim, ele vai passar a vivência dele. E ele, assim, eu não sei o que é que o... Rapaz... até esqueci o nome dele agora, cara, aqui. Mas acho que branco, mas é um brother. O pessoal que mora na região norte da cidade, estamos citando Belo Horizonte, Pedro I é um corredor importantíssimo aqui. E em termos de qualidade visual, muito bem feito. Porque é um rapaz com uma corda no pescoço. A minha preocupação, porque, por exemplo, na própria mídia, a gente tem muitas limitações para anunciar suicídio, esse tipo de coisa. Meu medo, vai alguém que está numa depressão profunda, vê um negócio daquele, cara? Então, na verdade, é a segunda pessoa que me pergunta sobre esse trabalho e faz a mesma problematização em cima.
entendeu? Uma vez, inclusive, me pedi para falar assim, fala com ele para poder apagar, tirar a corda. Eu falei assim, olha, tirar a corda assim, o que acontece? Isso é muito do artista do mesmo, artista, né? Entendeu? A gente, assim, eu acho que, enquanto cristãos, a gente tem que começar a ocupar espaços de arte para poder ter posição ali dentro. E não a gente falar, tira, não a gente, ele sabe? Te falou o que ele queria? Ele te falou assim? Então, na verdade, eu não troquei essa ideia com ele, assim, aprofundo isso não. Eu lembro que a gente, depois disso eu encontrei com ele, a gente fez uma viagem e tal, mas eu não cheguei a definir, porque a gente troca algumas ideias, mais tecnicamente falando, assim, como artista, né? A gente não troca ideias sobre os trabalhos em si que as pessoas estão realizando. Porque, assim, por exemplo, a cultura hip-hop, você é uma estética, mas vocês têm uma mensagem. Não é? Seja uma mensagem de protesto, no caso do cristão, tem uma mensagem também de evangelização. Você, com seus traços, seus desenhos, você tem uma mensagem a transmitir. Sim. No caso, essa mensagem que é transmitida, lembra que a gente comentou, por exemplo, que às vezes a música, a batida é muito agressiva, né? Não é uma contradição, às vezes, entre a agressividade da batida, a agressividade do traço e a mensagem de paz? Não há uma contradição pelo fato do impacto que isso gera na pessoa. Pessoa, né? Então, se você vai chamar a atenção de uma criança, você tem que ser pulso firme. Então, você tem que se posicionar de tal forma que ela vai entender que aquilo não pode. Né? E em alguns momentos você tem que chamar vai atenção. Ter que... Opa! Exatamente. Vai gerar um impacto. Sim. Senão não presta atenção. Entendeu? E aí, tipo... Era Jesus lá com Pedro, né? Na hora que os guardas chegaram e Pedro arranca a faca e corta a orelha do cara. Jesus chama a atenção de Pedro ali e falou, você arrancou a orelha do cara, rapaz, você tem que amar o cara. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro. Falou duro. Falou duro. Então, é isso. A arte é isso. O hip hop é isso. Ela tem que impactar. Então, se ela impacta, ela traz uma reflexão. Se ela faz isso, se ela traz essa reflexão, vai haver mudança. Porque só há mudança a partir de uma reflexão. Teve algum grafite seu assim, que já falasse, pô, cara, esse negócio... Você já teve algum assim que você fez e que... Fala, pô, isso me incomodou no bom sentido, né? Sim. Não, acho que todo artista ele já teve um trabalho que passou por esse processo, né? A arte, ela em si, ela causa um impacto. E por ela causar um impacto, e aí a gente mexe com o sentimento, a arte, na verdade, é interessante porque eu não sei a convicção que outros artistas têm, mas a arte em si é um espírito, na verdade. Sabe? A Bíblia trabalha com isso, a Bíblia deixa claro como é que foi o espírito que tomou, na verdade, o corpo de Bezalel, no caso, para quê? Para ele poder exercer todo tipo de artífice ali. Então, ou seja, esse espírito do Senhor que habitou, então, ou seja, eu acho que é um espírito, a própria Bíblia fala, é um espírito diferenciado. Então, ou seja, como um espírito diferenciado, né, você cria algo, às vezes, que vai impactar... Às vezes a arte não é nem para centenas de pessoas, mas é para uma pessoa. É para impactar uma pessoa. Então, eu acho que com essa visão e da forma como trabalha, né, de impacto, eu acho que isso que faz com que o trabalho ele tome esse rumo e as pessoas tenham diferentes opiniões, entendeu? Acho que é isso, assim. Tem uma provocação aqui, uma pessoa perguntou, deixa eu ver se... A pessoa não disse o nome, mas é uma pergunta boa, obrigado você. Como vocês reagiriam se num concurso de grafiteiros aparecesse alguém de roupa social? Normal. Normal. Eu tenho amigos que apareceram já em eventos de grafite, por exemplo, de terno e gravata, assim, sabe? E ele chegou, e ele é artista também, só que ele tem um ofício, ele é advogado, eu posso falar, ele é advogado, e aí ele passou por um determinado momento ali para cumprimentar os irmãos dele de rua, dizer assim, entendeu? Sim. Normal, uma pessoa normal. Alguém está dizendo assim, olha, grafite é arte. Parabéns pelo programa. Sou o Gilvan, do povoado Brejo do Lagarto, lá em Sergipe. Olha que legal. Satisfação, Gilvan. Chegando em Sergipe. Bom demais. E ele, olha que legal, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu perguntei aqui para os nossos queridos W.Eu. e Seres, aí ficou mais fácil. Vocês já usaram a arte de vocês dentro do que a gente chama de templo, sabe? Sim. Espaço igreja, já fizeram alguma coisa assim? Várias vezes. Na minha igreja mesmo tem 2 grafites lá, um deles inclusive foi o Seres que fez.
num evento que a gente faz lá. E no fundo também, né, do altar, tem um trabalho lá que eu fiz dentro da igreja. Aconteceu uma vez que eu cheguei na cidade de Janaúba, a gente foi fazer um trabalho... Janaúba, ó, onde aconteceu aquele problema lá. Isso. A gente foi fazer um trabalho lá, um trabalho evangelístico, né? Inclusive, a gente usa essa arte para levar o evangelho através, né, dessa cultura de rua. E a gente chegou lá na cidade de Janaúba, não tinha nenhum grafite, o pessoal é super conservador, né, lá e tal. E a gente conseguiu transmitir a arte urbana, o amor de Cristo através do grafite lá em uma igreja. Foi o primeiro grafite da cidade. Que loucura. Sacou? E esse grafite... igreja. Isso, exatamente. E em uma região bem conservadora no que diz respeito a evangelho, assim. Imagina. Você tem trabalhos em igrejas, assim? Então, eu sou até suspeito para falar, né? Pouco tempo aí, eu fui chamado, né? O pastor lá da igreja, ele chamou a gente para poder começar a executar um trabalho lá com os jovens. E eu, na verdade, eu não me vejo fazendo nada que não esteja interligado ao grafite. Meu chamado, acho que é bem nisso mesmo, são 18 anos dentro disso aí, então não tem mais para onde fugir. E todo mês a gente faz um trabalho, né? A gente tem um culto de jovens lá na igreja, e o nosso culto, ele tem grafite, né? É ao vivo lá, então legal. Durante o culto ele já tem grafite. A primeira sessão que nós fizemos foi no próprio culto lá, né? No púlpito da igreja, na verdade, que o pastor ele conduziu isso aí, o trabalho e tal. E a gente faz isso aí em diversas igrejas, né? Assim, a gente tem tido essa abertura. A Lagoinha também é um canal muito de bênção que tem muita essa riqueza cultural, né? Dentro do ministério também, né? Agora, os pastores eles têm ocupado externamente também, né? Recentemente eu fiz um trabalho muito grande, acho que total deve dar mais de 300 metros quadrados do trabalho para o pastor Leandro Genaro. Estou fechando a igreja todinha por quadrangular, fora, né? Ali do Cidade Tempo Nova. dos Anjos? Não, do Cidade Nova, né? Que é muito grande, estou fechando tudo lá por fora. Rapaz, e esse negócio é legal, porque você está falando de painel grande. É painel que fala? Não sei mesmo. Murais. Mural. Teve um mural no Rio de Janeiro das Olimpíadas, foi super. Você chegou a ver? Chegamos, cara, lindo, Cobra, né? Cara, muito bonito, né, cara? Sim, que qualidade. O Cobra é um grande muralista, né? Essa gama de São Paulo, assim, os Gêmeos, né? Que são pessoas que fizeram essa percussão do trabalho de grafite no Brasil, que é hoje, né? Os Gêmeos, Cobra, Viché e outros nomes que eu posso citar aqui, são nomes assim da hierarquia, vamos dizer assim, né? Porque eles fizeram parte do primórdio da coisa. Quando eu estava nascendo, os caras já estavam batalhando por isso, né? Eles já estavam trabalhando já em função disso, já né? Na hoje estrada, eu né? colho frutos do que eles plantaram, né? Mas ainda tem aquele preconceito, esses dois, sabe, assim, pô, tu é vagabundo, tu é marginal, vai trabalhar. Ainda tem muito disso, assim, de ver vocês fazendo um trabalho, sobretudo externo, né? Debaixo de um viaduto, por exemplo, fazendo uma obra e chega assim e chama a polícia. Tem isso ainda? Sempre tem. É mesmo? Sempre. Infelizmente, a sociedade ela é muito preconceituosa, né? Embora uma boa parte da sociedade ela tenha aceitado um pouco mais assim, essa questão da arte urbana, né? Mas em alguns momentos acontece da polícia encostar e perguntar se tem autorização, né? Em virtude disso, em alguns momentos a gente vai lá e faz um documento, pega a assinatura do proprietário, né? Para que isso até, venha, né, cara? Porque senão exatamente, você é abordado, né? A sociedade ela é muito preconceituosa, né? Mas também, cara, o homem chega com um dread desse tamanho lá, aí chega um conservador olha e fala assim, esse cara não é sério. Então, porque tem esse preconceito, né? Aí está o preconceito. A sociedade ela quer padronizar, né? E a gente está no nosso padrão, do nosso estilo de vida, né? Para nós estamos padronizados do nosso. E vocês vão me indicar um dread branco, vou ficar usando um dread branco, vai ficar legal demais. Vai ficar da hora. Quero ver. Bom, nós vamos ouvir mais uma pergunta vinda direto da redação com a minha querida Risa Castro. E Cássio, qual é a origem do grafite? Boa pergunta, Risa.
origem? Esse nome grafite, não... Bom, grafite que eu lembro é que negócio do lápis. Isso, mas é isso mesmo, né? O grafite aí, é legal que você citou um pouco das inscrições rupestres, né? O grafite, os primórdios históricos do grafite, sempre quando vai se retratar a esse contexto histórico, a gente volta lá atrás mesmo, nas inscrições. E aí um período muito legal, a gente pega as inscrições de Pompeia, né? Então, as inscrições de Pompeia são as inscrições que a gente tem com mais propriedade para falar disso. E aí, nessas inscrições, aí, muitas feitas aí com carvão, com mineral, a palavra grafite, ela vem de um mineral que é grafito, na verdade, né? O grafite da lapiseira mesmo, né? Sim. E aí, no plural, ele vira grafite. Que o grafite que a gente faz, ele nem se escreve com esse F-I-T-I, é F-F-I-T-I, que ele é americanizado. E o grafite americanizado, que aí, esse grafito que era feito com lapiseira, ele passa a ser feito, né, em inscrições na parede com spray. E aí, essas inscrições que foram feitas com spray, elas sofrem um processo de evolução. Esse processo de evolução da escrita faz com que o grafite ele se torne o que é hoje. Essa arte múltipla aí que você usa, rolo, pincel, marcador, o que seja, agora, inscrição na parede. Aí eu dizer, é muita ignorância dizer que esse negócio não é arte. Você desculpa a sinceridade, é muita ignorância. Porque assim, na realidade, talvez a arte mais pura. Porque da mais antiga manifestação artística do ser humano, que são as pinturas rupestres, a gente tem hoje a possibilidade de ter esse resgate e com um grau de qualidade, um grau estético, porque, volto a dizer, cara, é muito bonito. Né? E eu falo mais um pouco, sabe? Qual a arte, eu faço até uma pergunta, qual a arte que você conhece que tem mais acessibilidade que o grafite? Que as pessoas tocam sem pagar, tocam sem porta para entrar, e elas vivenciam isso a todo momento por onde elas passam. E você falou um negócio que eu queria até puxar aqui das escrituras. Sim. A gente está falando do grafite também como instrumento, ferramenta de evangelização. Tem um texto da Bíblia que fala assim que a mensagem devia ser pregada, é até uma questão de marketing da Bíblia, de outdoor, né? Que por quem passasse pelo caminho conseguisse ver, né, ou ouvir mesmo de longe. O grafite tem essa dimensão, que eu possa estar passando dentro do ônibus, né, dentro de um carro e olhar de passagem e ter uma mensagem. Vocês entendem que o grafite pode também ter essa possibilidade de uma mensagem ser vista rapidamente, a pessoa que está passando e ser tocada pela mensagem do Evangelho? Acredito e acreditamos e por isso nós exercemos. Sim. Né? O grafite ele tem um poder muito, muito positivo, assim. A gente estava até trocando ideia que o grafite, às vezes você vê um muro ali, uma casa, um prédio, que ninguém percebia. A partir do momento em que o grafite chegou ali, as pessoas vão perceber e trouxe vida para aquilo ali. Né? E através disso, às vezes não vai estar escrito nada, mas vai ter uma mensagem ali porque a pessoa vai se sentir bem. Né? Como a Bíblia fala que a gente não convence ninguém ao pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não precisa de uma escrita ou de um desenho, ele precisa de um ato. Né? E aí o grafite ele transmite essa mensagem, às vezes na escrita, ou às vezes somente no colorido, e às vezes no vivenciar aquilo ali. Né? E aí a mensagem ela é passada para as pessoas que têm acesso àquele espaço e elas vão passar ali e vão ver, nossa, que trabalho bonito. Mas elas vão perceber que tem uma mensagem através daquilo ali e vai ser tocado de alguma forma, né? De uma forma muito positiva. Como é que você faz para transmitir essa mensagem? Às vezes sem texto escrito, assim, sem letra. Então, meu trabalho eu gosto muito de cenário, sim. Eu acho que o trabalho em si ele tem que ter uma característica, mas ou ele tem que ter um personagem ou um cenário para ele poder contextualizar com o que você quer passar. Então você tem que fazer esse grau de parentesco, é bem bacana, assim. Agora, eu fico pensando assim, por exemplo, porque nem todo artista ele tem isso, alguns fazem só letras mesmo, né? E esses dias eu estava até tomando um café com os amigos, depois de estar na gravação de clipe, a gente estava até fazendo de um amigo nosso aí de Santa Catarina, e a gente estava voltando, a gente estava sentado numa praça tomando café e tem um trabalho de uns amigos que ele tem uma escrita Jesus e tem uma cruz assim na parte do S e tal,
E a gente estava conversando de frente, porque trabalha às 6 horas da manhã, a gente estava virado, e a gente conversando assim, sobre a ocupação do espaço, como ele se deve às vezes, né? Como ele acontece às vezes, e como que isso dialoga mesmo com o cotidiano, às vezes, da comunidade, seja aí da forma escrita, na verdade, da escrita, né? Ou seja, da forma mesmo de um personagem, cenário, que seja. Mas que essa mensagem ela seja passada, que é o que realmente a Bíblia nos diz, né? Não importa como, mas o evangelho ele tem que ser pregado. Né? Eu acho que é isso. Legal. Bom, nós temos várias perguntas. Muito obrigado. Todos estão mandando suas mensagens para o nosso WhatsApp, 31 98402 9756. Deixa eu ler algumas mensagens para não acumular muito aqui. Boa tarde, aqui é o André Deco. O André é meu aluno lá do curso de Direito da Faculdade Batista. Tivemos aula ontem, né, André, sobre marxismo. E ele manda um abraço para o W. Will. Satisfação, André. Legal. E para o Ceres, Valeu, Andrezão. querido. O André Obrigado. sempre está falando, né, do trabalho, né? Muito legal. E ele fala, grafite é arte. Está ligadinho no bate-papo. Oi, queria deixar um salve para o W. Will e para o Ceres. Valeu. Opa. São dois caras com um trabalho sensacional. Deus continue abençoando a vida deles, usando através das artes do trabalho sensacional, através das músicas. São missionários do rap. Abraços, Lorena Macmillan. Salve, Lorena. Obrigado, Lorena. Obrigadão aí, tamo junto. Valeu. Muitas mensagens. Me chamo José Abrão, sou da Primeira Igreja Batista de Uruçuca, na Bahia. Que Deus continue abençoando esses varões. Opa! Amém. Com esse lindo trabalho que possa resgatar muitas almas. Porque eu estou levando a sério o trabalho de vocês, hein? Que Amém. bênção, né? Legal. Mas como é que é o Isso. apoio? Assim, o pessoal porque a gente, às vezes também a gente fica assim, a igreja é preconceituosa. Mas de repente tem uma parcela legal da igreja que... A gente estava conversando sobre isso ali fora, ali, sabe? Assim, eu acho que isso... A grande questão é a visão que hoje isso tem dentro do... né, para o reino. A contribuição que isso faz para o reino, né? E a diferença que isso faz. Porque eu penso o seguinte, Jesus, quando ele trabalha com os 12 ali, tem aquela seleção dos 12, a escolha dos 12, Jesus, ele pensava, eu penso que a visão dele, na verdade, era atingir o máximo da sociedade, Sim, em alcançar. diversas áreas, né? Ele não enjanelava isso assim, não, vamos trabalhar com esse grupo só e pronto, não. Era em diversas áreas mesmo. E hoje a maioria dos pastores, eles têm tido esse tipo de visão, né? De trabalhar com diferentes tipos de ferramentas para que se alcance ao máximo. E é isso que importa, entendeu? Eu acho que é isso, esse alcançar ao máximo, levar a palavra ao máximo é o que importa. Entendeu? Então é por isso que tem tido essa aceitação tão grande assim aí da galera, né? Meu? Verdade. Mas para além do que é feito, né, em alguns momentos dentro da igreja, tem alguns trabalhos que o grafite faz também, inclusive a gente faz alguns trabalhos dentro das comunidades. Que é como educador social. Exatamente. Que abrange ainda mais, né? Que é vai... ser igreja também, né? Exatamente. E esses trabalhos são feitos com jovens envolvidos com a criminalidade, né? Então, o grafite é uma ferramenta para chegar até esse jovem e a gente trabalhar essas questões de valores, né? Mostrar para esse jovem outras perspectivas e tal, através do grafite. Então, o grafite é um instrumento em que a gente vai fazer com que se achegue o evangelho através dele na vida desses jovens, né? Uhum. Imagina, chega um cara, cabelo branco, curtinho, meu cabelo já está crescendo, mas assim, de terno e tudo, pô, os caras... Mas se chega alguém fazendo arte, né, com dread, inclusive meu dread branco vai fazer sucesso aqui, ó. Quero só ver os dreads brancos. Também até quero, vou fazer saudações, pastor Cássio. Tô ligado no bate-papo. Davidson, Cida e Ana, lá de Itaipu. Obrigado, meu querido. Salve, Cida e Ana. Vocês sabiam David. que a maior jazida de grafite está em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha? Sabiam disso? Olha, nossa, Que eu não legal. sabia. Que legal, que bacana. Pedra Azul é uma cidade linda. Não, maravilhosa. Você passa Rio Bahia assim, você fica à direita, direita de quem vai de Minas para Bahia. Quem manda mensagem aqui é o Luiz, de Governador Valadares. Estamos aí também nessa linda cidade, quente Valadares, terra linda. Vamos ouvir mais uma pergunta vinda direto da redação com a minha querida Risa Castro. Como o grafite pode ser usado pela igreja? Aquela camisa branca da Risa, ela merecia um grafite, merecia, tá muito chapada, né? Olha lá, merecia um grafite ali, tá muito... Agora eu já tô começando a ficar, não gostar desse trem muito Você tá começando a ver as coisas como grafiteiro. O grafiteiro faz assim, ó.
passa num muro e fala assim, e pensa, esse muro ia ficar da hora, um grafite aí. É porque eu acho que traz tipo vida, isso, né, assim, cara? humaniza os espaços. Humaniza, eu acho que é bem isso. É isso. Né? Exatamente. Eu lembro, aqui em Belo Horizonte, não quero perder a pergunta da Risa não, porque se bem que a gente está acabando, já está falando um pouquinho, né, como a igreja pode usar. Era grafite, lembra num prédio aqui, perto da Praça da Estação, que tinha uma pintura do Alferes, do Tiradentes? Sim. Aquilo é considerado grafite? Aquilo é muralismo, na verdade. Muralismo. Né? É um projeto já de um artista plástico e ele só transferiu da esfera menor, que é uma tela, para uma esfera maior. E quando ele transfere isso de uma tela para uma área maior, né, já se transforma em um mural, já é uma técnica de muralismo. Mesmo que as pinturas mais antigas, elas já exerciam, né, de alguns pintores renomados aí. E o grafite, ele também trabalha nessa mesma visão aí. Mas como é que é o esquema? Assim, vocês fazem um croquis, fazem um esboço em casa e transferem isso para o painel, para o muro, sei lá o que, a parede? Ou é na hora, assim, dá um insight e vai grafitando? Como é que é o processo de construção? Vai depender muito, depende muito da proposta. Às vezes você coloca o material na mochila e sai. Hoje eu vou dar um rolê, vou procurar um muro para grafitar e isso vai surgir ali a partir daquilo. Né? Em outros momentos você vai fazer o esboço e esse aqui eu vou pintar hoje. Né? Isso varia, é bem isso que o Will falou, e varia muito de artista para artista também, né? Tem artistas que trabalham monta um projeto para uma execução mais elaborada, enfim, igual, por exemplo, como um mural desse, por exemplo, um trabalho muralístico, ele exige uma preocupação maior, né? Muito maior. Muito maior. Então, assim, você tem que ter esse... defender, né, um argumento, tem que ter uma linha de trabalho, uma direção bem certa do que você vai fazer, porque principalmente um trabalho em grande escala, não se começa ali para terminar aqui do nada. Tem que ter uma noção de espaço, né, uma coisa bem mais aprofundada. E dá para ver também, assim, quando a pessoa está iniciando, porque normalmente eu vejo os grafites, a maioria absoluta tem uma qualidade estética muito boa, proporções corretas. Sim. Mas às vezes o cara está começando, faz umas coisas meio esquisitas, assim, dá para perceber, né, quando é grafiteiro início de caminhada, não dá? É um processo, né? Todo mundo começa subindo degrau por degrau, né? E aí, às vezes, a gente percebe quando o cara está começando pelos traços, né? Sim. E tal, mas o que não impede também que um dia ele vai virar um ser da vida. Agora, como é que fala? Que isso, rapaz, a responsabilidade. Mas como é que é? Porque, por exemplo, é tão preciso que eu fico pensando, cara, com o spray vocês conseguem preencher sem... Porque quando a gente era criança, no jardim da infância, a gente ficava preenchendo, sabe aquela coisa de não passar da linha. Como é que vocês conseguem, com o spray, não passar da linha, ter um grau tão grande de precisão? Como é que é o processo? Aí eu vou falar desse cara. Para mim, um dos melhores traços é dos seres, assim. Ele vai saber dizer bem disso, porque ele tem uma técnica muito interessante para fazer esses traços. Conta pra gente. Então, na verdade, o spray, para mim, ele é uma ferramenta de trabalho. Como toda ferramenta de trabalho, você precisa de entender como ela funciona para você exercer a sua atividade profissional bem. Eu sempre, quando eu preciso desenvolver algo, assim, uma técnica, eu pego aquele instrumento de trabalho, coloco na minha frente e falo, pronto, tenho ele aqui, e agora? Como que eu desenvolvo? Foi o que foi feito. Então, assim, isso a gente vai desenvolvendo ao decorrer do tempo. Você tem que ter muito treino, muito exercício em cima disso. Aí você tem que tirar a pressão da lata, entender como é que os bicos funcionam. Pera, tirar a pressão da lata? Como é que tira? Já mandaram terminar o programa, mas eu tô curioso. Como é que é? Você... é a distância, cara? Não. A pressão da lata, você diminui ela. Hoje você tem algumas tintas que já vêm com baixa pressão. Mas mesmo a baixa pressão, ela ainda não é o suficiente para que o traço ele saia com a precisão correta. Né? O bico ele te atende, mas ele não é o suficiente. O leque dele sai, mas você tem que tirar um pouco de ar da lata, aí você vira a lata de cabeça para baixo, espera alguns minutos até que a tinta que está na válvula saia, e aí ela vai ficar, porque o canudo vai até mais em cima, a tinta desce, o ar lá dentro ele é líquido, ele sobe, ele só vira ar quando ele entra em contato com o oxigênio, como se fosse um botijão de gás. Que legal. E aí a hora que sai aquele ar, a tinta vai abaixando a pressão dentro da lata e vai
Rapaz. Então, ou seja, tem um processo trabalhando isso, pena que eu tenho que terminar o programa. Tá bom demais esse papo. Gente, obrigado, viu? Não, que foi isso, querido, um prazer. Vocês venham mais vezes pra gente bater papo. Muito gostoso, viu? Beleza, bacana. Obrigadão a gente demais. agradece. Abração, um querido. abraço pra todos aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Muito obrigado também a você em casa que participou desse bate-papo, você que mandou mensagens, você que assistiu. Foi muito bom, viu? Obrigado. Obrigado por ter assistido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.